Good evening, ladies and gentlemen! Está começando mais um vídeo da nossa série How to Pronunciate. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como pronunciar o som das palavras que têm vogais e qual o som que é produzido a partir dos encontros vocálicos e os encontros das vogais com algumas consoantes. Tá a fim de conhecer mais um pouco sobre como pronunciar palavras em inglês? Então vem comigo. Bom, pessoal, na nossa aula de ontem nós aprendemos um pouco como são divididos os fonemas, os sons das línguas. Aprendemos que são divididos em vogais e consoantes e que esses sons produzidos, juntos ou separados, eles fazem com que as palavras modifiquem sua pronúncia, muitas vezes sendo grafado, ou seja, escrito de uma maneira e falado de outra maneira, porque a parte oral é diferente da parte escrita. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês de como são produzidos os sons a partir dos encontros vocálicos, né? A partir dos encontros com as vogais, porque eles são os principais influenciadores quando a gente está falando palavras em inglês. Então você tem as vogais, né? A, E, I, O, U. E essas vogais, elas separadas ou juntas, influenciam na forma que a gente fala. Uma coisa muito básica. Eu até fiz uma colinha aqui, vou fazer de conta que não está rolando uma cola, mas está rolando uma colinha porque eu quero trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, a primeira que a gente vai falar são as palavras com a letra E, né? As palavras com a letra E. Então, todas as palavras têm um som de E, né? A não ser que ela seja influenciada por outro encontro vocálico que eu já vou falar mais. Mas preste atenção nas palavras. Ó, date, bad, man, bag, ant. Todas essas palavras elas são escritas com a letra A. Então vocês vão perceber que a fonética da letra A em inglês é mais aproximadamente de E para E. Então, uma palavra muito conhecida é a palavra Apple. Muita gente fala Apple, mas não necessariamente tem esse som forte de E nas palavras, mas o A tem esse som de meio de A, um som meio assim. Tanto que em países da Europa, por exemplo, como Inglaterra, eles não dizem Apple, eles dizem Apple. Então eles falam com um som mais aberto, mas não é totalmente A abertão, mas é assim, ó, Apple, Apple. E em regiões dos Estados Unidos, nós vemos aí um som mais de Apple, né? Então temos essas palavras. Então repitam comigo aí as palavras que tem A, sempre vão ter esse som meio de E para E. Então temos aqui os exemplos da cola, vou botar aqui na tela para vocês, ó. Date, bad, man, bag, and. Então nós temos aqui esse som. O segundo som é da letra I. Aqui na telinha, letra I. Então, se ela é letra I, a não ser que ela seja influenciada por uma consoante, na maioria das vezes ela vai estar na palavra com essa letra I. Por exemplo, nas palavras aqui, ó, easy. Observe que tem um encontro vocálico já aqui, encontro de E mais A em inglês, sai o som de I. Então tem a palavra ó, easy. A segunda palavra que eu vou colocar aqui, vou até olhar aqui, ó, é a palavra Easter. Easter é a palavra Easter. Então, outro encontro vocálico de E mais A, você tem essa palavra aí com a letra I. Outra palavrinha aqui, ó, eraser, eraser, eraser. Você tem essa palavra também, egg, egg. Observe que a palavra egg, o E já é um som mais aberto, mais comum, parecido com o nosso. Por que isso se dá? Porque ele é influenciado pela consoante G, que nessa palavra aí é uma consoante forte. Então, tem aqui, ó, palavra egg. E temos aqui também uma palavra aqui, ó, com outro encontro vocálico de E mais E, que também produz o som de I, na palavra teasy. Teasy, né? Então, tem um encontro vocálico de E mais E. E, por último, ainda na letra E, temos a palavra deep. Deep. Então, na maioria das vezes, o E ele vai ter som de I. Ele só vai ter som de E mais aberto quando ele for influenciado por uma consoante forte. Na palavra que eu dei primeiro, por exemplo, na palavra eraser, ele termina com E, mas tem um R no final que é uma consoante forte. Então, ele influencia o E subir, né? Eraser.
Então, por exemplo, na palavra elephant, elephant. Então tem um L que é uma consoante forte. Na palavra egg também tem um G que é uma consoante forte que influencia aí na hora de você falar as palavras com a letra E, ok? Então vamos agora para a vogal I, vogal I. Essa vogal I, a vogal I, ela é muito mais fácil de ser pronunciada porque a gente já conhece algumas palavras, né? Então eu vou colocar algumas aqui como ice, iPhone, iron, iFood. Tem também no meio da palavra ó, China, né? Então vocês vão ver, ó, Liza, nome de gente. Vocês vão ver que sempre o I ele vai ter som de I, a não ser que ele seja também influenciado por uma consoante forte. Por exemplo, a palavra listen, listen. Então você tem um S aí, está influenciando o I. Ou Mister, Mister. Aí eu tenho também consoante. A palavra sister, sister. Também o I ele vai continuar com o som de I intacto, porque está sendo influenciado por uma consoante. E agora a letra O, a vogal O. Então nós temos as palavras assim, O, na maioria das vezes vai ter esse som de O. Então tem umas palavras, por exemplo, orange, orange, one, ok, ok. E também tem os encontros vocálicos com dois Os, que também tem o mesmo som de U, né? Por exemplo, na palavra book, ou Google, ou group, que é um encontro vocálico de O mais O, mas também tem um som de U. Às vezes, ele vai ter o som de AU também, dependendo. Por exemplo, na palavra assim, ó, house, house, porque é influenciado pela consoante H. Então, vai ser o som mais aberto, ó, house. Ou, por exemplo, outra palavra assim, ó, mouse. E agora, vamos para a letra U. Essa letra U, ela também ela tem um som de consoante. Esse som que a gente fala é um som de consoante, é U, mas em algumas palavras ela vai ter o som de an aberto. Então assim, ó, university, university, mais rápido, né? University. Ou, por exemplo, music, music. Então não é music, né? É music. Então, o United States, United States, né? Ou na palavra uniform, uniform, eu tenho esse som de U, mas já nas palavras que são influenciadas de uma maneira por consoantes, ela vai ter o som de A, por exemplo, umbrella, umbrella, ou se não na palavra se up ou up, como a galera fala, né? De WhatsApp, mas não é de WhatsApp do aplicativo não, galera. É o WhatsApp, uma saudação em inglês que significa e aí, beleza? Hey, what's up, bro? Então, esses são os sons das vogais e dos encontros vocálicos, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Hoje eu trouxe essas palavrinhas porque as vogais realmente elas são muito influentes na maneira com que vocês falam, tá? Amanhã nós continuaremos nossa aula com um assunto muito legal sobre os sons das consoantes e dos encontros consonantais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Escreva aí para mim, comente, compartilha, marque seus amigos que querem aprender inglês, me faça perguntas sobre fonética que eu terei o prazer de fazer uma videoaula exclusiva para responder a todos vocês. Não deixe de comentar e compartilhar e me aguarde no nosso próximo vídeo da série How to Pronunciate. Goodbye!